Então, Atos capítulo 15, até o versículo 22, né? Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e de Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, que anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Agora, pois, por que depressa a Deus como sobre serem discípulos, um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. Com isso, concordam as palavras dos profetas com os que está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estranguladas e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Até o 22? Não consegui chegar. Até o 21, desculpa. Até o 21. Perfeito. Então agora nós estamos num momento assim importante, né? Assim, historicamente, um período importante, porque a gente, quando vinha estudando na época de Salmos e vinha estudando o Evangelho de João, né? Então a gente estava naquele momento mesmo ali do Senhor na sua missão, os discípulos, né? E logo depois, quando a gente começou a estudar o livro de Atos, quando o Senhor é assunto aos céus, aqueles homens ficam ali, né? No quarto, aguardando receberem o revestimento que nós lemos, né? Quando eles recebem o Espírito Santo, como aquelas línguas que pousam sobre ele, como línguas de fogo. E eles começam a pregar, a anunciar e a viver, mas de uma forma muito natural, né? O cristianismo, assim, do ano zero, né? É um cristianismo que está muito mais pautado, né?
na vida, no poder do Espírito Santo, na vida do Senhor e nas palavras que aqueles homens ouviram diretamente de Cristo, né? Então eles não ouviram de alguém que ouviu, não. Eles mesmos, como João fala, nós tocamos, né? Nós ouvimos, reclinei a cabeça sobre o peito dele. Então a gente está falando ali, né, daqueles que receberam realmente diretamente a palavra, tanto doutrina do Senhor e depois conhecida como doutrina dos apóstolos. E praticamente, né, a igreja estava contida ali em Jerusalém, né? Vamos pensar assim, praticamente 16 a 20 mil pessoas assim que estavam ali já no processo de conversão em Jerusalém, eram judeus. Então a grande maioria dos apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, a igreja em Jerusalém, a grande maioria, né, era a igreja formada ali por judeus convertidos, né, colocado dessa forma. Pedro, realmente, como ele relata aqui, teve a primeira experiência que a gente estudou com Cornélio, quando ele chegou também muito reticente, porque era alguém que, né, não era ligado ao judaísmo, e de repente ele consegue perceber que aquela pessoa recebe o Espírito Santo e começa a manifestar ali, começa a falar as grandiosidades do Senhor, e ele mesmo, como é que a gente vai recusar agora o batismo nas águas se eles já receberam o Espírito Santo? Ele teve essa experiência, vamos colocar assim. E agora, o processo de perseguição, os judeus, né, saem de Jerusalém e acabam compartilhando a sua fé, né, em Samaria, em Antioquia e em outras regiões próximas. E aí eu acredito que esse é um tema muito, assim, muito importante, né? Porque você percebe que, na verdade, quem vai emitir esse problema, vou colocar assim, essa contenda ou esse conflito, ele não começa com não cristãos. Ele não começa nem com judeus apontando para cristãos, não. Ele começa dentro dos cristãos, porque essas pessoas que, no caso, inicialmente querem obrigar os cristãos de Antioquia a se circuncidarem, são cristãos. Convertidos do judaísmo? Sim, mas são cristãos. Assim, tanto que, né, mais tarde, quando alguém leu aqui, o pessoal da seita dos fariseus mesmo se levanta e fala, eles têm que se circuncidar e tal, e cumprir aquele rito todo, né? Então, assim, a igreja não tinha essa questão toda tão organizacional como se vê hoje. Então era uma coisa que era movida realmente, você via assim, no Senhor era muito relacional, porque era relacionamento, você vê, todos os dias eles se reuniam de casa em casa, também se reuniam no alpendre de Salomão, né? E todos os dias os apóstolos ensinavam a respeito de Jesus. Então era eu quando olho assim essa pequena comunidade ali, é como se fosse uma família realmente assim em Deus, porque os laços que eles acabavam desenvolvendo eram laços às vezes muito maiores que os próprios laços de sangue, vou colocar assim dessa forma, né? Que chega ao ponto de dizer que não havia nenhuma pessoa necessitada entre eles. As pessoas tinham consciência que aquilo que era deles, né, eram como um mordomo, então eles serviam uns aos outros. Olha, a Escritura não chega a dizer, alguns historiadores, Joséfo e outras pessoas assim da primeiro século assim da igreja, chega assim a uns 15, 18 mil convertidos em Jerusalém. Era um grupo muito grande, porque normalmente a gente fica com aquela ideia do 1000, 2000 logo ali de Pedro, mas assim, antes daquele processo da dispersão, né, muitas pessoas vão convertendo, e a coisa eles estavam vivendo um grande avivamento, né, cara, assim, era todo dia, assim. Lembrar aqui que a sombra, né, não a sombra, mas o Senhor usava a sombra deles para curar, eram cura, ressurreição, era aleijado andando na frente do templo. Assim, claro que quando a gente lê aqui existe um resumo, né? E a gente tende a resumir, às vezes quando a gente pensa também, parece que é todo minuto as coisas acontecendo. Que não fosse todo minuto, mas a ideia que dava é que eles estavam vivendo um apogeu, um momento assim como aquela comunidade, o espírito tivesse implodido mesmo, né? Era muita vida. Porque você não consegue viver essas coisas. Você vê, a gente por natureza é egoísta, é egocêntrico, é invejoso, é ciumento, tudo aquilo que Tiago mais tarde vai falar, depois que a coisa já começa a entrar num processo de esfriamento. Mas assim, no Senhor,
você vê que no Senhor as pessoas vão tomando decisões como os apóstolos, entendeu? Era o Levi levantando ali da bancada e deixando o trabalho, era João e Pedro deixando as redes e indo. O contato mesmo direto com Cristo gera uma mudança no ser humano muito impactante, absurda, né? E você imagina isso no nível de uma comunidade, né, daquela época. Então assim, as pessoas tinham até no início, né, antes da perseguição, as pessoas olhavam e viam que, cara, aquelas pessoas vivem de uma forma diferente, né? Era eu imagino que deva ser um testemunho muito forte naquele momento da história. Opressão romana, crise e conflitos, guerras, porque a gente tinha outras seitas também, zelotes e outras pessoas que queriam tomar o reino de Roma à força e revoltas, né? Então era uma coisa que não era simples para os governadores romanos manterem aquelas nações, e os romanos tinham mania de ainda cruzar, então conquistavam o território e traziam uma nação para cá, exatamente para ter aquela quebra de identidade, para governar com mais facilidade. Então assim, eram muitos os conflitos. Então assim, eu fico pensando assim, aquela comunidade vivendo naquele momento e se ajudando e tudo. Você vê, Roma era conhecida como quem dava pão, né? Roma, assim, eram festas e o pão no sentido o alimento, né? Agora você imagina uma sociedade surgindo ali, uma comunidade dizendo que não, eu não preciso do pão de Roma, o que a gente tem aqui a gente divide, a gente comunga, a gente vive junto, a gente divide. Cara, é algo assim, e chegando a proporções, né? É uma coisa que eu entendo assim que deva ter sido muito impactante naquela época mesmo. E assim, pensar, né, que, por exemplo, Roma não chegava em lugar X. Então, assim, às vezes ele conseguia controlar certo público, como aconteceu com os judeus só mudaram. O reino de Deus não, eles não conseguiam controlar. É inversamente proporcional ao controle que eles tinham, sabe? Eu acho isso interessante. Ver na cabeça deles, sabe, que aquilo é real. Ele estava tentando controlar, ele podia prender, podia amarrar a pessoa com outra pessoa morta. Mesmo assim as pessoas não negavam, sabe? Eu quero dizer que, de verdade, o reino de Deus estava sendo compartilhado ali. E, Rafa, uma coisa que eu acho que vale essa reflexão, já que você entrou nessa linha, é que se a gente percebesse bem no início mesmo, tá? A perseguição não era nem romana, tá? Você vê tanto o próprio Pilatos, que tentou fazer de tudo para não se envolver naquela situação, né? Na verdade, claro, não estou apoiando a posição dele, mas estou falando assim, como Roma tentava se isentar dessas situações. Então muitas vezes a gente acha que a perseguição vem do mundo, né, ou vem de Roma, entre aspas, mas veio de dentro do próprio judaísmo, né? A gente sempre percebe ao longo da história cristã, né, que quem persegue o povo de Deus é o próprio povo de Deus. É fato. Quem percebe o trigo é o joio. Quem persegue o sincero, quem perseguiu Abel? Foi Caim, pô. Então assim, a gente não, porque o cara, o macumbeiro, esquece. Os grandes conflitos estão ali, pô. O cara está cego, ele não pode ver, ele não enxerga, mas o amor de Deus vai alcançar o coração dele e ele vai vir a se tornar uma pessoa 10 mil vezes mais amorosa que eu e tudo. O grande conflito é esse, entendeu? É você perceber que o problema de Abel está com Caim, né? Que você perceber que o problema de José não está com o pessoal da tribo ali do leste, que teve um problema com Simeão e Levi. Está com problema com os 10 irmãos dele, pô. Porque a história mostra isso. Em Jeremias, mesma coisa. Daniel, mesma coisa, né? Então aqui, na verdade, sempre irmãos perseguindo irmãos, né? E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar muito atento no fim dos tempos, entendeu? Assim, muito ligado nessa questão, entendeu? A gente às vezes tem um pensamento um pouco ali, tudo bem, depois lá, acho que Democleciano mais para frente, aí sim Roma vai tomar uma posição de perseguição por outras questões estratégicas, mas nesse início ali do primeiro século, o que ele queria era rotatividade, colocar as pessoas ali, recolher impostos, né, aproveitar o máximo da cultura ali, né, assim, Roma tinha uma gestão muito eficiente, né, embora a cultura fosse grega, o conhecimento fosse grego, a língua, a koiné fosse grega,
Mas a administração romana tinha uma eficiência muito melhor, né, nessa questão, né? E aí você vê no meio de tudo isso, que são coisas naturais, como a gente hoje, governo, tudo isso, né? Eles viviam uma vida diferente, né? Então o cara não dependia de um sucesso no parâmetro romano para ser feliz, o cara não dependia de uma... Não, o cara vivia uma vida no Senhor e expressava aquela alegria e aquela comunhão com os irmãos, né? E isso devia ser... Sim. Exemplo da gente, né? A gente, assim, vê, lógico, a gente vive tempos difíceis, né? Mas botando um paralelo ao tempo que eles viviam, também devia ser tão difícil quanto. Eu fico vendo, qual exemplo a gente seguir mesmo, cara. E a perseguição, ela não faz mal, né? Agora a perseguição na China está retornando, identificaram que o número de cristãos está superando o Partido Comunista, né? Então, assim, não está sendo muito divulgado, mas a China está voltando a uma perseguição um pouco mais forte, né? Sobre o cristianismo. E, assim, nunca, pelo menos ao longo da história, claro, a nossa carne não é bom, mas ao longo da história, nunca a perseguição é algo que trouxe um resultado ruim. Pelo contrário, né? Sempre purificou. Quando chega lá mesmo, pega Sadraque, Mesaque e Abednego, vai pegando outros exemplos, ó, separa legal, vai purificando mesmo e revelando e mostrando os corações, entendeu? O que realmente é perigoso, pelo que a Escritura mostra, ou os exemplos, é a mornidão. São os tempos em que as coisas ficam, sabe, sutis, em que as coisas ficam assim, meio nebulosas. Eu não sei como, assim, não sei se para vocês funciona assim também, mas às vezes na minha mente, tem momentos assim na minha mente, que está muito claro assim, fica claro, né? Em alguns momentos fica claro, pessoalmente assim, caramba, que se eu não tivesse o Senhor, eu não sei onde eu estaria. Às vezes, né? Para pensar e estar refletindo ali em oração, tu fala assim, caramba, se não fosse o Senhor na minha vida, cara, se não fosse, eu não tenho ideia de onde, sabe? Você fica ali, você se sente pequeno, você se quebranta, né? Às vezes você vê um choro que você vê que é do Senhor mesmo e tudo, mas tem hora que eu não sei como é que funciona, minha mente polui um pouco, ela é de alguma forma influenciada pelo peso desse século, e cara, eu tento tocar minha vida normal, sim, acho que dá, acho que vou resolver, vou conseguir, entendeu? E eu consigo, às vezes, quando eu olho para trás, eu consigo perceber isso. Tem hora que eu estou no Senhor, eu olho assim, que a coisa está clara para mim, eu olho para o meu espírito e falo assim, cara, não tem nenhum controle sobre ele. Se não for o Senhor, cara, para guardar, não dá, entendeu? Cara, meu casamento, se não for o Senhor para guardar, não dá. Você fica numa situação assim de ver realmente o Senhor como, não o poder dele de uma forma mística, mas você vê o Senhor realmente numa situação soberana e que realmente de dependência dele. E parece que é isso que Paulo fala, que quando você se sente fraco, quando você se sente nessa condição, então você está forte. Quando você percebe a condição de miséria, de impotência, de limitação, mas também vê o Senhor agindo e vê o Senhor trabalhando, você se sente ali tão pequenininho, mas, cara, aquela coisa assim, sabe? E ali o Senhor está guardando, é mais ou menos assim, 70 de Jacó, quando eles entraram ali no Egito, que a Escritura narra, né? Eram tão poucos, mas eu infundei terror às nações e os reis. Jacó ali com medo da situação de Simeão, Levi, mudando de lugar, mas cara, ninguém tocava. E muitas vezes Israel, cara, no apogeu de prosperidade, com grandes irrigações, aquedutos, estruturas, cidades fortificadas, Deus olhava e falava assim, cara, vocês já estão totalmente distantes, né? E aí permitia às vezes um midianita, um babilônico entrar e destruir, né? Porque para a gente é muito difícil a gente enxergar como Deus vê. Então Abraão está ali, só 70 pouquinho, o que a gente sente? Insegurança, pequenez, a gente não vê que ali, irmão, Deus não vai deixar. Ao mesmo tempo, quando tem uma cidade, quando está tudo certo e tal, qual é a sensação? De segurança. Então muitas vezes Deus tinha que permitir situações físicas para ele revelar as espirituais. Então quando a porta estava quebrada, quando o muro estava destruído e tudo, é como Deus fala assim para os judeus, é assim que eu estava vendo vocês. Vocês não estavam se vendo, mas é assim que eu estava vendo vocês.
E aí, quando é que o povo só conseguia clamar? Quando o povo conseguia olhar uma situação física, ver tudo destruído, ver que realmente precisava do Senhor, aí o povo entendia e começava a clamar. Mas o povo não começava a clamar quando fisicamente o que estava ao redor, as circunstâncias estavam legais. Ele não conseguia enxergar que apesar de estar tudo mais, já tudo aparentemente está bem estruturado, a situação era muito ruim. Eram pouquíssimas pessoas que conseguiam ter esse entendimento e essa razão, vamos colocar assim, né? E na nossa vida, se parar para pensar um pouco assim, né? Eu estava conversando isso outro dia com a minha esposa. Caramba, quando você pensa que o casamento está um pouco ruim, aí você olha e fala assim, caramba, tem várias coisas acontecendo que são legais. Quando você pensa que está legal, passa um tempo você fala assim, caramba, não está. Eu não consigo discernir bem uma relação com uma pessoa que eu toco, que eu vejo. Imagina eu discernir meu relacionamento com Deus que eu não vejo, né? Quantas vezes que a gente acha que as coisas estão bem e elas estão mal? Quantas vezes a gente acha que as situações estão mal e na verdade elas não estão mal? Então assim, olha o desafio, né, que a gente precisa refletir e eu creio que aqui nesse primeiro século isso era uma coisa muito real. Um exemplo que me veio essa semana, que estava muito em voga aí, que eu fiquei pensando bastante, por exemplo, só para a gente aproveitar esse momento para tentar focar um pouco essa reflexão, eu estava me questionando muito assim, caramba, como eu ainda ando muito pelo que eu vejo. Como eu ainda... Aqui eu não estou falando de fé, de conseguir alguma coisa e tal, não. Eu estou falando da fé no sentido de enxergar, de discernir, de perceber, de não ser um discípulo que anda e simplesmente não vê Jesus, está andando por um lugar, não sabe que é ele, conversa com ele que não sabe que é ele. Desse aspecto talvez seja um aspecto muito fundamental. Quando aconteceu outra tragédia de Brumadinho e os vídeos começaram a circular e tudo, aquilo não é o fórum a causa, nada disso, mas os vídeos chamam a atenção de um detalhe: a mobilização, reparou que é geral, né? Porque você vê as pessoas passando por situações, né, cara, sendo retiradas da lama e assim, vivendo situações inusitadas, e aquilo viraliza de uma forma, né? Aquilo leva as pessoas a dar a atenção que é devida no socorro, na ajuda. E eu fiquei pensando assim, caramba, Senhor, estava lendo Salmo 40 no sábado, pensando assim, Davi falando assim, porque o Senhor me tirou de um tremedal de lama e de um poço de perdição e pôs os meus pés em segurança. E aí eu fiquei pensando no que Davi devia estar pensando para usar essa metáfora, né? E pensando assim, caramba, para a gente isso toca a gente profundamente. Isso me tocou profundamente lá, olhando as situações e vendo a menina, o cara, né, tentando tirar e tudo. E eu falei assim, mas na verdade eu falei assim, eu não consigo ver como o Senhor fez, porque na verdade existe muito mais Brumadinhos, né? Tem um colega meu da SEG que trabalhou em mineradora, então ele me explicou um pouquinho como é que funciona. Eu falei assim, Rafael, você não, é diferente do terremoto, do tsunami, você trabalhou, você não tem chance, não tem colchão de ar, não tem nada. Quando vem a lama, você não tem possibilidade, depois de meia hora, igual você pega uma pessoa soterrada uma semana, você esquece. Isso não existe, não tem como, entendeu? Quando entra a lama, a pessoa já fica imóvel, ela não anda, ela já vai ficando de um jeito que aquilo entra nas vias aéreas, não tem como. É uma situação que não há possibilidade, sabe? E eu fiquei pensando assim, caramba, espiritualmente existem milhares e milhares de pessoas que estão nessa condição, entendeu? E aí eu fiquei pensando e refletindo, uma coisa até que eu nunca tinha pensado, fiquei pensando assim, quando o cara mostrou aquela barreira rompendo e vindo, né, nos vídeos que estão circulando, quando rompe a barreira e você realmente vê que não dá tempo de tocar acelerador, não dá isso, não dá aquilo, e vem uma velocidade que não há como a pessoa escapar, a não ser que ela, fui lá ver não sei o que, aí beleza, mas naquela condição não há. Eu fiquei meditando, cara, sobre a queda de Adão. Eu fiquei tentando fazer uma relação para tentar entender uma coisa que para mim é difícil espiritualmente, assim, a hora que Adão caiu, cara, você imagina uma barragem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de vezes maior e mais potente que isso se rompendo.
o estrondo, o barulho, tudo isso espiritual, obviamente, né? Mas não tinha como nenhum homem sair, cara. Quando ele caiu, a situação da queda foi tão brusca, não tinha como ninguém sair, não tinha como ninguém fugir. Se o cara é rico, pobre, forte, fraco, alto, baixo, não tinha como, assim. É uma situação que não havia chance para ninguém. Se não fosse o Senhor realmente a realizar essa obra por nós, não haveria a mínima chance para a gente, né? Então, assim, às vezes vi lá o cara jogando a corda e falando para a menina, segura, e a menina tentando segurar a corda, viu, mas ela não tinha força. Ela não tinha força para segurar a corda para o cara puxar ela. E aí eu fiquei tentando refletir sobre as pessoas que estão ao meu redor, no meu trabalho, aquelas coisas que a gente sempre pensa e tal, né? Que às vezes eu até julgo, pô, a pessoa não quer isso, aquilo, mas eu fiquei pensando, caramba, às vezes a pessoa não tem força nem para segurar a corda. Às vezes a pessoa não tem nem condição, nada, não tem condição. Entendeu? Assim, é uma coisa que vai além. E às vezes só uma situação física é que me desperta para eu poder prestar atenção numa situação espiritual. Numa situação de fato que existe esse socorro, ou seja, todos os dias pessoas estão sendo resgatadas. Esse tremedal de lama, como o Davi falou. Todos os dias existem pessoas que estão em situações, pelo menos 2 pessoas na semana passada cristãs de novo, aquele assunto que a gente volta a falar, se suicidaram de novo, né? Então assim, existe esse tremedal, está vindo, cara. Esse tremedal está vindo, seja no corpo, na alma, no espírito. O pecado, essa lama, ela está vindo. E ela não brinca, ela não, entendeu? Não dá para chegar ali perto, ela vem mesmo e vem varrendo, né? E vem soterrando. E aqueles que estão em Cristo, né? Só aqueles que estão no Senhor realmente, que, cara, pelo Senhor, não pela pessoa, né? É pelo Senhor mesmo. Você está ali no Senhor, é o Senhor que está guardando. Sexta-feira estava muito calor, eu fui na praia, aí eram as 8 horas da noite. Eu cheguei lá com as crianças e tal, para não ficar quente em casa, né? Aquele calor, eu falei, vou ficar aqui na beira da praia e tudo. Rapaz, devia ter, tinha de luau, de crente, mas era muito jovem, assim. Aí tinha o pessoal lá, cantava louvor, dava para ouvir, tinha outro ali cantando louvor, eu fiquei feliz, né? Aí eu falei assim, caramba, era muitos jovens, cara. Estão aqui na praia, na sexta-noite, estão louvando. Aí às vezes eu corria para a água, voltava, eu falei, cara, e tinha uns meninos que davam para você ver, cara tipo de cresceu na igreja. Eu fiquei pensando assim, cara, esses caras não têm a mínima noção de como está a pista. Eles não têm a mínima noção, irmão, do que está o mundo, do que, sabe? Eles não têm a mínima noção da fúria do inferno. Sabe? Estavam brincando e tudo assim e tal, aí o irmão levantou, deu uma palavra, eu fiquei alegre com aquilo, sabe? Fiquei pensando assim, caramba, o Senhor está guardando. O Senhor está guardando. Então ali estavam ali, trocando uma ideia e tal, e o Senhor está guardando, mas assim, é como você estivesse assim, passando a lama do lado e dava para perceber nos jovens ali que não tinha esse discernimento. Eles não estavam cobrando não, porque eu mesmo estava refletindo que eu não tinha, né? Então assim, acho que vale esse pensamento assim, que na verdade o perigo real é quando as coisas estão bem. O perigo real é a zona de conforto. O perigo real é a mornidão. O perigo real é a falta de sensação de que eu não preciso avançar. Entendeu? É mínimo. São coisas, assim, gente, a gente tem a oportunidade de estar compartilhando e conversando e trocando experiências entre a gente. Tem um amigo pastor muito particularmente, por exemplo, comentou um lance comigo que é um desses que é interessante para a gente refletir. Ele deu uma palavra um tempo atrás e tal, e Deus usou com muita propriedade, né? E aí quando ele saiu de lá, estava assim com os irmãos, e todo irmão chegou para ele e falou assim, pastor, hoje foi bênção. Que palavra! Foi arrebatado, foi no céu. E aí ele falou assim, pô, glória a Deus, estava tentando ali com muita educação postural ali com o irmão, né? Falou assim, pô, glória a Deus e tal, o Senhor usa, sabe como é que é e tal. E ele falou, pô, tratei ali, cortei, cara, achei que estava resolvido. Achei que a situação estava resolvida. Passado 2 semanas, quando eu vou convidado para dar uma outra palavra, começo lá a estudar, fazer o esboço e tal. Pô, o primeiro esboço, pô, tá legal. Segundo, pô,
mas não está legal. Aí, no terceiro, vou mudar isso aqui de novo, não está impactante como aquela palavra. De um tempo ele discerniu, depois, ele discerniu que aquele comportamento dele era consequência daquele pensamento que tinha entrado por meio do elogio daquele irmão. E que ele achou que tinha cortado, dito glória a Deus, a glória do Senhor, e estava resolvido. Irmão, ele não está. Jesus falou: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, assim, é uma questão assim, que a gente não está falando aqui de não é isso não, mas é a questão assim, da vigilância ou do discernimento, no sentido da gente perceber que tudo ao redor está batalhando contra a gente, a nossa carne está batalhando contra a gente, o mundo está batalhando contra a gente, né? Os principados e potestades estão batalhando contra a gente. Glória a Deus, porque no final disso tudo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Temos o Senhor, mas no sentido assim, de darmos ouvido realmente aquilo que é importante, né? Realmente, você vê um conflito de Paulo, hoje, né, poderia as pessoas, se fosse, seria visto uma visão totalmente diferente, mas o cara o tempo todo fala assim, cara, eu amo a lei de Deus na minha mente, mas, cara, eu olho os meus membros, eu vejo uma outra lei guerreando contra tudo isso, cara, de todos os apóstolos, eu realmente não merecia ser, de todos os pecadores eu sou o pior, miserável homem que sou. Chega uma hora que, se você não lê com entendimento, você vai assim, o cara está querendo o quê? Está se autocomiserando? Não é isso. Ele percebe isso, quando ele tenta batalhar na situação do espinho, o Senhor fala, não dá, Paulo, não dá. O que eu estou te dando, a vida que eu estou compartilhando contigo interior, a vida que você ganha, a comunhão que você tem comigo, isso é algo maravilhoso, mas na tua carne isso pode ser sua própria morte. Porque é aquela história, igual o Sansão. Sansão não era forte e ele rasgou o leão. Ele rasgou o leão com o quê? Com o poder de Deus, pô. Só que foi a sensação do poder de Deus é que depois tornou ele o quê? Alguém que tomou uma decisão de brincar naquilo. A gente não está falando do cara que é fraudulento, a gente não está falando de uma fé, a gente não está falando do cara que inventa, a gente não está falando do cara que curou, mas era mentira, inventou. A gente não está falando do cara que conta as coisas, mas é um estelionatário. A gente não está falando desse. Esse Judas já disse na sua carta que ele já está perdido, guardando lá, o dia. A gente está falando do fato de Deus operando em nossas vidas, da gente ver o operar de Deus na nossa vida, da gente ver o manifestar o Senhor nas nossas vidas, e a nossa vigilância de lembrar sempre que é Ele que tirou a gente do tremedal de lama, né? É lembrar que o fruto, poxa, é do Espírito, não é nosso. E as armaduras, a gente se reveste da armadura de Deus, e Ele escreve, a lei dele no nosso coração, que é Ele que imprime na nossa mente, que é Ele que atua tanto no querer como no efetuar, né? Olha só, é sempre Ele fazendo, a obra dele, os instrumentos, as ferramentas, o fruto, o Espírito, é tudo dele, a lei é dele, sabe? A realidade espiritual, as leis é tudo dele. Então, para a gente, sobra a posição de rendição, de reconhecimento de que esse Deus que a gente está, quer dizer, eu digo assim, esse Deus que a gente está buscando, mas esse Deus, na verdade, que nos encontra, porque na verdade, no nosso entendimento a gente está buscando Ele, mas no fundo é Ele que está nos encontrando, né? A gente, né, acha que de alguma forma está se protegendo, mas é Ele que está nos guardando. Então, assim, é como literalmente, lembrando da Esther, que a tia lembrou bem, né, daquela é a sensação ali bem da Esther, né? Assim, o Senhor vai nos levar numa posição de responsabilidade, mas assim, é que em tudo que Ele fizer na nossa vida, que Ele avançar, que Ele nos der, que nós ganharmos nele, é que fique sempre nessa posição de vigilância da gente refletir que assim, puxa vida, mas é o Senhor, de fato é o Senhor. É isso que Pedro vai falar aqui, depois do processo que ele passou, que foi ser andado. Ele fala assim, por que vocês querem colocar alguma coisa sobre o peso desses irmãos que nem os nossos pais e a gente puderam carregar?
fala para essas pessoas: por que vocês estão fazendo isso? Se foi por causa da fé em Cristo que nós fomos salvos. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Mas o que está em pauta aqui não é a nossa fé, porque até essa fé foi nos dada por Ele, porque Ele diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olha como é que a coisa é. Eu não estou aqui tentando pontuar uma posição de indolência, de negligência, de passividade, de forma alguma. Pelo contrário, as palavras que Paulo diz de diligência, de buscar, de ser fervoroso, mas que todas essas coisas, quando operarem na gente, quando a gente buscar elas, que elas não comecem em nós, que o fervor não comece em nós, né? Que a gente não comece assim: pô, agora eu vou ler esse ano, vou fazer isso, tal. Não. Senhor, que eu possa viver isso com o Senhor, e que quando eu vivo isso com o Senhor, fique claro de que é o Senhor, e de que essas coisas frutifiquem. Elas vão frutificar para outras pessoas se alimentarem, né? Como o ditado aí, normalmente o pessoal brinca, né? O rio não deságua da sua própria água, né? A árvore não bota fruta. Então, assim, nada tem um fim em si mesmo que não faça parte de um processo sempre no próximo, no outro. Então, acho assim, aqui é uma posição muito importante de Pedro e Tiago, porque não é uma questão só de organização, não é uma questão só de teologia, pelo menos no meu ponto de vista. É uma posição muito clara da centralidade de Cristo. Olha, isso não é uma filosofia, uma religião nova que vocês estão seguindo. Tudo que nós recebemos por meio da fé em Cristo. Então, agora, como é que vocês querem se circuncidar para ser salvo? Né? Então, assim, a circuncisão foi do coração. Né? Então, eles entram com essa posição, e aí, né, acredito que na próxima oportunidade da gente ler na resposta da carta, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, mas isso não vai parar aí. É importante a gente lembrar isso, né? Você vê que Pedro dá uma posição, Tiago confirma a posição, os irmãos são unânimes, mas assim, a todo momento, sempre existiam pessoas aqui tentando de alguma forma tirar essa centralidade de Cristo. Você faz tudo isso, mas também guarda o sábado. Você faz tudo isso, mas também faça isso. E sempre de um jeito sutil, né? Não mostrando como a Escritura fala, né? Nós que estamos aqui, por exemplo, somos gentios, né? Quantas vezes, às vezes, você tomou uma decisão, fez alguma coisa, depois você vai ler na Bíblia e fala assim: caramba, nem sabia que estava escrito aqui. Cara, também a decisão certa, é o que Paulo fala, né? Você agora não é cumpridor da lei, você estabelece a lei, porque é diferente, ela foi escrita no seu coração, impressa na sua mente por meio do Espírito Santo. Então, na verdade, isso é num sentido contrário ao sentido da antiga aliança. Então, assim, eles tinham um Pentateuco, eles tinham Moisés, tu viu? Moisés era pregado em todo. Moisés era bitolação, entendeu, Rodrigão? Não no sentido positivo, que a lei é a lei de Deus, mas nesse sentido de aprisionar as pessoas em ritos e conceitos. Uma leitura equivocada, inclusive hoje do Novo Testamento, se torna um aprisionamento. Também. Igualmente. Né? Ou um tema muito atual também, o judaísmo dentro da igreja, ou a igreja judaizante, né? Uma coisa, por exemplo, é você ter uma compreensão, como está no livro de Salmos: ora pelo Israel, né? Intercede pela nação, Deus tem um propósito, tudo isso. Aí você põe uma bandeirinha, tudo bem, tranquilo, aí tá ali. Aí começa sempre assim. Eu nunca falo isso, porque é sempre só assim, quando a gente está entre amigos, porque a pessoa pode entender errado. O cara põe uma bandeirinha. O problema eu não falo nada, o problema não está na bandeira. Coitado da bandeira, a bandeira não é nada. O problema é o que está nascendo no coração de quem botou a bandeira. Amanhã o cara põe um candelabro, amanhã o cara põe a roupa igual o sacerdote. Fala assim: não, mas é a sombra, para a gente entender. Daqui a pouco, cara, onde a gente deveria estar? No sol, pleno meio-dia, na revelação em Cristo, a gente está fazendo preceitos religiosos do judaísmo. E isso é real. Para vários lugares hoje você tem esse problema. Então, em vez de você estar falando de Cristo, você está falando da sombra. Mas a sombra já era, ela tem utilidade para você conhecer mais a Cristo.
Não é que não, pelo contrário, não é que você não deva estudar o Antigo Testamento, mas deva estudar o Antigo Testamento para chegar a Cristo. Não para conhecer o detalhe de todas as centenas de sacrifícios do livro de Levítico, mas para saber que cada um desses sacrifícios leva a Cristo. Cada um é uma tipologia, uma figura de Cristo. E que, olhando aquilo, a gente vai aprender mais de Cristo. Mas a finalidade, o fim da lei é Cristo. Isso precisa estar assim, né? Pelo menos, acredito que deveria ser ensinado como os discípulos faziam, depois os apóstolos, e reensinado várias vezes. Todos os dias eles falavam isso, porque é muito simples a gente começar em Cristo e terminar fora, como os Gálatas. É simples. Você parar para pensar assim, características das pessoas que estão próximas do Senhor. Se você pegar aqui Isaías, eu vou morrer. Daniel, não consigo levantar. João, quando olhando ele glorificado. As características das pessoas que estão muito próximas, cara, são como? Pequenininha. Então todo mundo que está grande, parceiro, esquece. Todo mundo que está falando demais, na posição arrogante, esquece. Não, Rafael, mas não pode ser. Cara, eu não estou falando porque eu estou falando, gostaria que fosse, eu não gostaria que fosse. Eu estou falando porque é a realidade. E são os 21 anos de séculos da igreja. É assim. O cara que se aproxima é isso. Ele olha e fala assim, meu Deus, Jeremias olhava, tremia, cara. Quando você chega perto de Cristo, quando eu chego perto de Cristo, para a gente lembrar do nosso encontro que a gente teve, qual é a nossa real sensação? O que Pedro falou quando voltou do milagre do barco? Afasta-te de mim que sou pecador. Não pulava igual um amiguinho. A sensação, quando o Senhor passeava no meio do povo, é aquela condição de aflição, de dificuldade. Eu estou aqui, cara. Ele é santo. Estamos falando no equilíbrio, né? Assim, a gente não precisa ser igual aos legalistas. A gente crê que nós temos um Pai e que nós temos intimidade com Ele, né? E que Ele nos trata como um filho. Por outro lado, não podemos ser desequilibrados. Ele é justo e nós precisamos aprender a ter temor e tremor do juízo dele. É uma questão de equilíbrio. As pessoas estão sempre no polo. Ou é consultor, só isso tal, e bota as pessoas ali, todo mundo para ter medo, para não ir para o inferno. Ou então é meu pai e tal, pule e só isso. Quando na verdade é um todo. Existe uma intimidade. Existe uma relação sua, minha, pessoal com ele. Existe um espaço que ele concede a cada um de nós nele mesmo. Existe tudo isso. Mas também nós temos que tremer e temer da palavra do Senhor. Tem momento para tudo, não é toda hora que é. Tu concorda que esse natural que você falou agora é perfeito, mas olha a geração atual, tu consegue achar isso? Mais difícil. Tá entendendo? Olha a geração atual. Ou tem criança apanhando, sendo espancada, ou tem o quê? Filho conduzindo a casa e mandando na casa, concorda? O que é mais difícil de você achar hoje nessa geração é equilíbrio. E será que espiritualmente isso também não reflete um pouco, entendeu? Nesse sentido, assim, de que... E aí sempre um criticando o outro, né? É muito comum. Aí o cara que está aqui, que ali é uma bagunça, que ali sempre faz o que quer. Aí você vai no outro grupo, o irmão fala assim, porque ali o cara pisou fora, cai fogo do céu, cai não sei o quê. Entendendo que na verdade nós precisamos uns dos outros. Precisamos de uma visão plena, uma visão total, panorâmica. Precisamos do entendimento, de uma compreensão do Senhor como pessoa, não como conjunto de regras, né? Outras vezes eu fiz uma besteira, achava que minha mãe ia me bater, aí minha mãe falava, não, vamos conversar. Outras vezes eu achei que estava de boa, tranquilo, e minha mãe ia lá e me pegava. Cara, quantas vezes eu vi isso na minha vida com o Senhor? Coisas que eu achava assim, e Deus veio com o maior amor e o maior carinho e tratou aquilo comigo. E quantas vezes eu levei algumas coisas assim meio que na barriga, achando que não tinha problema, e o Senhor ia lá e no amor me dava uma apertadinha naquela situação, entendeu? Então, é essa situação de relacional, né? Então assim, acho que é muito oportuno o texto, o posicionamento de Pedro e Tiago, né? E assim, oportuno no sentido de uma decisão equilibrada e não pautada em conjunto de regras, né? O que mais as pessoas querem hoje são regras e métodos. Eu achei interessante também, Rafa, que
Vou ler 2 passagens que eu separei, aqui do mesmo capítulo, né? Chegando eles a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Aí de novo ele ressalta isso. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Paulo e Barnabé falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Você vê que a preocupação de Paulo e Barnabé era outra, sabe? O Flamengo estava ali brigando, Paulo e Barnabé falando de Cristo, sabe? Do que Deus tinha feito. Acho interessante ver o coração assim. Estava argumentando na linha correta, né? Exatamente. O cara tava aí, não, peraí, cara. Deus fez lá pros caras, pô. Vocês estão batendo cabeça aí, mas Deus já estava fazendo, pô. Vocês estão aí. Quase aí, velho. Cuique aí direito, né? Isso. Pegou o texto até dos profetas, né? É porque é muito difícil você ler hoje. Cara, todos, pelo menos ao que tem de relato histórico, todos os livros são escritos já no fim da vida dos apóstolos, né? Nenhum apóstolo virou, Jesus morreu, agora virou livro, né? Mas assim, isso aí é uma compilação de experiência absurda, né? Assim, é como, tu tá em tua caminhada, quando tu tiver 75, 80 anos, vou escrever um livro. Aí, se tu tivesse escrito o livro com 18, tu vai comparar e falar, deixa eu rasgar isso. Tô passando vergonha, mas é verdade. Vergonha. Então isso aí, quando esses caras estavam aí, possivelmente não tinha nenhum livro, né? Uma carta escrita, sabe? Não tinha nada. Eram todos ali, vou dizer que eles eram honestos, assim, mas também não eram, né, sênior como eles foram no final. Então, assim, por não ter nada disso, por isso que, assim, é uma coisa que é muito importante hoje em dia, a gente esquece o equilíbrio, né? Não é que não tenha que ler, não é que não tenha que dar ouvido ao que está escrito, isso não. Mas a gente às vezes perde direção mais específica de Deus por não ter os dons do corpo de Cristo exercitado na igreja. A gente fica muito no livro, muito na regra. A regra é regra, ninguém está falando para não seguir, que não é importante, não é isso. Porque não pode haver, por exemplo, você não pode receber algo de Deus, ele recebeu o de Deus e isso é coisa conflitante, uma coisa está errada. Da mesma forma, a igreja hoje pode receber uma direção diferente disso daí. Mas vai receber uma direção que, assim, está indo para o mesmo lado de uma forma diferente. Então, assim, acho que isso acontecia muito nessa época, né? Eles sentavam para conversar e chegavam num consenso. Hoje, então, assim, e isso é uma coisa de humildade para você. Eu falar, cara, eu acho que não é assim. Não sei, parece que não é. O outro não, mas eu acho que é. Então, e aí? E é isso. A gente perde um pouco isso como igreja, né? Hoje eu vejo assim. A gente tem um pouco de conversa entre as pessoas. É tudo muito formatado. A gente já fala de Bíblia, então fala Bíblia. Não é que seja ruim, é isso. A gente quer, sei lá, quer ajudar alguém, então vamos botar a pessoa no ministério para ajudar alguém. É tudo muito assim, não é que não tem que ter ordem, mas é que é tudo muito regrado, institucionalizado. E eu vejo que ali eles buscavam institucionalizar, mas depois, meu irmão, assim, o negócio era crescer, ninguém tomando conta de ninguém, assim, de ficar, sabe, urubuzando ninguém, cada um no seu canto ali e tal, e a coisa crescendo. Tanto que, assim, se for para pensar, você pouco vê Paulo falar de Pedro nas cartas. Só uma vez ele fala lá, né, resistiu a Pedro, né? Não tem assim, não é que não eram amigos, não é que não tiveram vários momentos juntos, mas cara, assim, foi, entendeu? É uma maturidade que existia na época, né? E aí eles compilaram tudo em livros, aí a gente acaba fazendo o que os judeus faziam, né? A compilação da vida também de Moisés, que é muito rico, estava ali, sei lá, os 39 livros lá. Tava lá a compilação, o pessoal falava, peraí, mas vocês estão vindo pra cá, mas tem isso aqui escrito, não posso ir muito, né? Aí acabava, fala de Gálatas, né? Você acaba se botando embaixo do jugo de servidão, né? Aí ele fala que nem seus pais puderam, feliz seja filho agora, né? Que nem seus pais puderam aguentar isso, o jugo. Foi. Nem seus pais puderam aguentar o nem os pais, assim, quando ele fala pai, não é o teu pai, os pais da fé, né? Tipo Moisés, nem eles conseguiram aguentar, como é que vai aguentar? Então. Acho bacana o posicionamento que ele chegou, porque bacana mesmo, né? Tipo, uma família, cada um tá dizendo uma coisa, o que Deus vai dizer assim, né? E Deus usou a boca de um para dar uma direção, e todo mundo aceitou aquilo. E eu acho que eu não acho assim, uma discussão é tenso, né, mano? Eu vou estar falando a Bíblia é quadrada ali. É carro, eu boto meu. Aí já vira uma briga, cara. Mas assim, pode ter briga política, de economia, mas, cara, do evangelho, acho que um pai que está dizendo tudo. Então, assim, ele vai dar uma posição, né? Acho que ele está com o coração mais manso, assim. Né? E aí foi você resolvendo, cara. Teve uma direção ali. Eles ouviram, né? Vira vaidade, no sentido da gente querer nossa opinião ser acima do outro, sabe? É uma vaidade. E aí não é nesse assunto, meu irmão, não tem doutor, né? Tem
Tem o Senhor mesmo dizendo que é a direção, né? Até a correção tem que ser direcionada, né? Acho que hoje é muito comum a pessoa querer se tornar tipo o doutor de Deus mesmo, né? A pessoa querer se tornar, eu entendo mesmo. Eu sei que isso PhD em verdade. Exatamente. Isso aqui, ó, é porque o fulano quando disse, é porque que encontrei. O cara sabe tudo, do grego não é isso. Tudo que você falou é besteira. Porque no grego vem assim, tu caraca, né? Eu sou assim hoje, né? Cheguei e tipo, pô, que grego, cara? Isso aqui fica na ideia, esquece grego, que é uma ideia que eu tô seguindo. Né? Fica assim, é muito assim. E a pessoa não fala isso no intuito de edificar, muitas vezes, né? Às vezes eu não falo no intuito de edificar a pessoa. Às vezes você tá ali numa conversa, você tá falando porque você leu, você acha que é assim, pô, é assim, cara, entendeu? E aceita e acabou, né? Mas às vezes o propósito, até nisso a gente tem que botar o pé aqui falando, peraí, se eu vou debater aqui, tem que ser pra edificar alguma coisa. Vale, realmente. Tipo assim, tem que ser um debate que no final tudo. Realmente, isso aqui, pô. Chegar nesse foi assim, não foi agora, vamos ver qual é, não. Eu não penso assim ainda não, mas vamos ver o que Deus fala comigo. E assim, interessante o que o Alessandro falou dessa motivação nossa, né? Porque, óbvio, eu lembro quando a gente era jovem, eu pelo menos mais jovem, e tinha Salmo 34:2, aí você tinha que abrir rapidinho e tal. Cara, aquilo pra mim era. Eu me exibia até desespero ali, tipo, eu pegar, peguei! Não, você já tinha aberto ali, você já tava com a mão ali. Cara, de Bíblia não tinha nada, entendeu? Era mais a gente jovem, 16, 18 anos ali, e tentando, né? Era mais escancarado. Depois a gente só simula um pouco, mas também assim, a intenção mesmo. Aí vai tomando na cabeça direto, né? Ou o Senhor vai colocando a gente em situações, né? Que de fato vai testando a gente e vai cansando mesmo a gente, né? Vai trabalhando mesmo, a obra da cruz mesmo na nossa vida, porque Paulo nesse ponto ele não escreveu à toa, né? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Falou isso para os irmãos de Corinto. Então assim, a mesma igreja que tem todos os dons, pode ser igreja que tem uma série de complicações porque tem todos os dons. O problema não está nos dons, mas na gente, no instrumento, né? Assim, como realmente, cara, não tem outra saída a não ser humilhação, né? A humilhação é bom, assim, não bom no sentido carnal que eu tô falando, mas assim, é como as coisas funcionam, né? Você vê, se a gente se humilha, Deus exalta, se a gente está numa posição de humildade, Deus socorre, o aflito, todas as dicas que ele vai deixando, né? É o cara que está ali tranquilão. Às vezes o maluco não sabe grego, hebraico, sabe nada. O cara leu aquilo ali, mas o coração dele está tão puro naquilo ali que ele está fazendo, o que ele está entendendo. Eu fico pensando assim, né? Está agradando o coração de Deus de uma forma que... Pode ser uma afirmação bem assim, dados, né? Mas a sensação que eu tenho é que toda vez que você vê um missionário que vem de algum canto pregar, normalmente é um cara, uma pessoa, uma mulher, um homem que demonstra pouquíssimo conhecimento, assim, pouco conhecimento intelectual da letra. Mas a verdade que o cara vive fez falta nenhuma, entendeu? O cantinho do equilíbrio também, não é que o cara vai falar sobre besteira, não é isso? Mas a maioria das vezes ele tem um conhecimento médio, ele está avançado, mas não é um doutor. Está preocupado se não, isso aqui, como veio dessa linguagem aqui, não pode ser essa palavra, não. Essa tradução, o cara está preocupado com isso. O cara entendeu o livro que Cristo falou e vai para frente. É que bate cabeça, né? Porque assim, de fato o que traz a vida é o espírito em nós, assim. No momento de início, eu fico pensando, cara, chegou um momento que foi criado, né, um compilado de livros, mas não tinha, era a vida que manifestava. Hoje a gente lê, a gente entende algumas coisas e tal, usa aquela carta, né, para ensinar alguma coisa pra gente, mas no fim das contas é o amor mesmo, né, que você vai vivendo em todas as áreas, né. Assim. E olha que a gente está falando assim, estamos aqui, o cara tinha um Pentateuco. Se tu pega Abraão, não tinha nada. Nossa, E aqui você ainda tem, vamos supor, tem os salmos, profetas, tudo beleza. Mas tu vai em Abraão, cara, não tinha nada. Era o andar com Deus. Moisés, era o andar, se relacionar, orar, falar. É difícil, mas assim, você tem que conhecer alguém que você não tem precedente, não carteira nenhuma, assim, de pessoa, né? É porque você está vendo todo dia, você não está, assim, dá a entender que Deus não aparecia tanto assim para Abraão frequentemente, né? Que eram umas aparições meio... 10 anos, 6 anos. Caraca. Tipo, tu vai ser pai aí, segura 25 anos aí. Tu com 70 e 5, segura mais 25 aí pra...
E eu fico pensando assim, né? Eu acho que é o que vocês falaram, a comunidade tinha mais vida e só o necessário de organização. E hoje a gente tem muita organização. Quando eu digo assim de uma forma geral, né? Estamos falando universal, muita organização e pouca vida, né? Eu acho que quando a gente fala de avivamento, acho que a coisa mais essencial seria essa vida retornando, né? Por isso que a estrutura realmente, quando você começa, a estrutura rompe, porque assim, ela não consegue seguir o protocolo, né? As pessoas começam a receber e aí, vai fazer o quê? O cara sai, o cara ele quer ajudar, ele quer socorrer, ele quer... aí vai embora assim, não, você não tem como é que você vai... Porque os períodos de culto são mínimos. Se você pegar aqui, pega meu período de culto, são mínimos. Não são nem relatados, na verdade. Nem relatados, né? Pouquíssima coisa. Porque o fulano estava lá, o cara comeu antes. Normalmente é a testação de um erro, alguma coisa assim de ensinar, né? De administrar. Mas a maioria está em como eles viviam juntos, em como eles se relacionavam como igreja. Essa semana eu vi um vídeo de um cara, que é controverso o vídeo, né? Que comentou sobre essa ceia, né? Aí ele tem um posicionamento bem contrário que a ceia, a gente tem hoje, suco, né, e tal. Aí ele, do pão, ele começa a falar assim, cara, a gente perdeu total o sentido da ceia. Ele começa uma coisa assim, mais bem taxativa, ele fala assim, porque Cristo pegou a comida que estava ali, né? O pão, o vinho, e pô, tá todo comendo. E aí ele cita, que faz até um pouco sentido, Paulo ele fala, eu não acho que servia pão e vinho nas igrejas naquela época. Eu não acho que servia isso. Servia comida mesmo, entendeu? O pessoal comia junto. Aí ele falou que não faz sentido. Aí ele falou, pô, mas você sair da sua casa com fome, você vai na igreja comer um pedaço de pão com vinho. Não faria sentido que Paulo imaginou assim, pô, chega uns caras antes, sai comendo na frente de todo mundo. Pô, cara, realmente, dá a entender que era comida mesmo, assim, era uma mesa. Claro, era pão, porque era comida da época, era pão. Então assim, mas não era mas não era coisa institucional. Tipo assim, vamos pegar, né, repetir o que Jesus disse, mas não é isso. A gente come em memória, a gente está se alegrando aqui em memória, assim, entender a vida, mais do que o rito. O rito, beleza, né? E aí ele falou, pô, aí citou lá que historicamente foi criado em 400 e pouco, o nome de Santa Ceia, que essa coisa toda foi criada depois. Mas aí ele falou sobre isso, ele falou, pô, aqui na igreja a gente parou de fazer a ceia da forma como é. A gente organiza o almoço durante o culto. Sim, o culto começa mais tarde, não. O louvor rolando, todo mundo bota no prato lá, geral comendo, conversando, a gente faz uma oração e vai embora. O cara ele encontrou um caminho, né? Depois você até me dá o nome que na comunidade não crescida, Reisner, era assim, a gente fazia assim, né? O culto emendava no almoço, a gente almoçava e no meio do almoço orava. Essa aí, ceava. Era assim. E quando eu saí, aí você vê o que é o conflito, né? Aí quando, por exemplo, eu saí que eu fui para um outro lugar, que eu fui congregar em outro lugar, já era mais velho, eu falava assim, o que esse pessoal com esse pão, entendeu? Porque pra mim aquilo era diferente, né, cara? Olha que coisa interessante, né? Eu estava falando com a minha mãe outro dia, eu acho que como eu fiz essa forma, mas eu fico olhando, eu acho que em algumas pessoas elas necessitam, não é o ideal, mas de um símbolo, sabe? Não exaltar o símbolo, pode ser até um pouco perigoso, mas as pessoas às vezes precisam daquele símbolo ali para se remeter a Cristo. Talvez num almoço, então, a pessoa não vai conseguir ali. Entendi. A irreverência, a falta. Exato. Porque muitos pastores falavam isso, pô, mas é irreverência, mas o que? Cara, mas então você está falando que aquilo é falso. Não, mas a discussão era legal, porque a gente falava assim, mas então você está falando que aquele momento ficou todo mundo em silêncio na igreja só porque estava tocando a mão, é falso. Porque as pessoas fizeram aquilo só para naquele momento, mas elas saíram da eleição reverente com Cristo, elas têm falta de temor, ou você tem ou não tem. Ou você leva para a sua vida ou não leva. Aí fica, mas era um conflito saudável. Mas assim, nesse sentido. E é o que você falou. Às vezes algumas pessoas... Cara, tinha um pastor que era muito interessante uma observação que ele fez. Ele falou assim, ele falava, irmãos, eu não entendo. Às vezes o cara vem andando ali, vamos supor, como fosse o corredor ali, né? Aí ele vem andando, o Vasco, isso aqui, o Flamengo, então, ele passa dali da porta, ele passou ali, glória a Deus, aleluia. Tipo assim, fecha o olho. Cara, ele falou assim, fecha o olho, ele falou assim, não faz sentido, entendeu? Ou você vem preparado e está falando do seu Vasco, você bota sem nenhum problema, mas você está aqui ligado, está falando, mas você está aqui ligado, entendeu? Ou você está, essa esquizofrenia espiritual, chega a ser uma esquizofrenia espiritual, porque você, quando é um esquizofrênico, você fala,
é meio maluco, né? Assim que a gente olha maluco, mas é meio maluco. Pular. Só que a gente aceita várias esquizofrenias espirituais na nossa vida, né? Que poderia ser uma coerência normal, assim, de você estar... por que não? Você está vendo um filme, quantas vezes você está vendo um filme e daqui a pouco você naquele filme você fala assim, caramba, de repente Deus está falando contigo naquela situação, porque está passando uma situação, você já, pô, caramba, eu não pensei nisso e tal. Ou seja, o todo, você está dizendo o todo. Está na praia, é o todo. A tua vida continua. É isso, a vida do Senhor. E ele até faz um vídeo bem legal, agora lembrei que ele fala assim, a gente só está aqui se reunindo comendo por causa dele, né? Então, assim, esse é o maior sentido da ser mesmo. Porque assim, ele fala assim, pô, que Jesus deve ter... Eu falo assim, cara, lembre-se de mim, tipo, vamos morrer, entendeu? Daqui pra frente eu não vou estar mais aqui. Então vocês vão se reunir e lembrar que vocês só estão reunidos porque eu morri com vocês, se vocês não estavam. Entendeu? Então assim, é lembrar de mim mesmo, não é fazer assim, eu lembro que o Senhor morreu na cruz. Pô, isso aí é ter um padrão de vida, você não pode nunca esquecer isso. Né? Você quer dizer que morreu na cruz, acabou. Mas aquilo foi assim, é tipo assim, quando reúne todo mundo no aniversário da avó, que é a matriarca da família, o avô, né? 90 anos, então vamos todo mundo reunir pra isso. E todo mundo na casa é assim. Aniversário da minha avó é junto com o meu, mas ninguém vai por causa de mim, é por causa da minha avó. Minha casa lota, é todo mundo, porque minha avó é a pessoa mais velha assim, da família, então tá todo mundo embaixo dela ali, então todo mundo se reúne por causa dela. Entendeu? Então assim, todo ano vai 40 cabeças lá pra cá, vai todo mundo pra lá. Então assim, se não fosse por ela, não estaria reunido, porque meu tio queria passar com a família dele, minha família passar com ela, entendeu? E todo mundo ia passar com a sua família. Existe um motivo real. Entendeu? Por que você vai vir domingo de manhã pra, sei lá, vai sair da sua casa, vai vir aqui pra Rua Ituba, sentar pra ficar aqui? Sim, não tem motivo se não fosse pelo Senhor. Então quando ele fala ceia, é só uma expressão do que você já está vivendo. Você não sai de casa porque, não, vou ali... Não, porque você conheceu pessoas que fazem bem, graças a Cristo. Então, assim, além do problema. Então, assim, ele fala essa coisa da ceia, é muito pertinente. Ele fala, cara, às vezes falta uma naturalidade. Eu entendo que, pô, questão de custo, né? É difícil, imagina, ficar fazendo almoço para uma igreja de 1000 membros, né, cara? É difícil, né? Então tem toda a questão de operacionalizar a coisa também. Mas tentar passar a ideia, tudo bem. Mas a reflexão é interessante. Independente, mesmo que você não consiga almoçar, que você entenda que é isso. Que você entenda que é isso. O seu pão não custa. Com o pão que dá. Eu fiquei super assim, assustado. A gente chegou lá, aí foi na sala da nossa terra, pô, fazer um culto de jovens, eram 3 mil jovens, tá encantado. Era um negócio assim, eu nem gostava muito, que era muito muvuca. Eu falei, 5 vezes lá. Aí eu tô lá assim, ceia, olhando assim, era um galpãozão, eu falei, que não seria essa ceia aqui? Sem brincadeira, ele vinha com um negocinho, que creme crack socado, cara. Você pegava um negócio que era assim, então era um farelinho quebrado mesmo, se embora, entendeu? Então assim, a essência mesmo da coisa, porque quando fala assim, lembram de mim, esse lembra, acho que vale uma reflexão outro dia, porque assim, não é o fato de a gente esquecer, né? Não é a memória física. Quando você falou, aí me tocou, porque eu falei assim, não é o fato assim de que eu vou esquecer. O que significa lembrar, né? Reconhecer, refletir em cima, reconhecer, cara. Assim, pô, sabe? É coisa dele que eu tô aqui, coisa dele que a gente tá aqui. Ele fala, festejar, porque assim, aquele momento foi um momento triste, né? Sim, mas eu acho que ele falou assim, cara, lembre-se de mim, calma, tá todo mundo triste aqui, mas vocês vão comer depois e vão se lembrar de mim. eles amigos do Senhor, não se por isso que ele fala, e até ele fala assim, pô, muitos que dormem e tal, ele faz toda uma analogia assim, você não tá entendendo o propósito da coisa, vocês vão aqui pra comer, pô, sabe? Então assim, ele fala, examine o homem assim mesmo, se tá apto ou tá aqui, né? Eu acho que não é uma questão de pecado ou não pecado. Você reconhece, por que você está aqui comendo? Você entendeu que você está aqui? Você não está aqui comendo porque a comida estava boa, entendeu? Você está aqui, você olha para fala, caraca, olha só quantas pessoas têm o mesmo propósito, o Senhor é muito bom. É um momento de reflexão mesmo, tua, pessoalzinho do Senhor. Né? Como é que eu estou parado aqui, né? Como é que eu cheguei aqui? Olha a minha vida, sabe? Olha o Senhor, eu estou festejando. Cara, ele fez uma reflexão dessa 2018, 19 anos atrás. Sentou lá, fez uma refeiçãozinha lá dessa, com os discípulos, a gente fazendo igual, cara. Memória dele, assim, você para pensar, uma reflexão muito boa, cara. Eu vou procurar o vídeo se tem link no YouTube. E essas reflexões é que eu acho que vão deixando a gente, no bom sentido, vivo, né? Não no sentido da gente ser questionador, não é isso, no sentido de isso não, mas no sentido de refletir pra gente mesmo, né? E manter isso vive dentro da gente, né? Ou seja, toda essa questão. Esse aqui, eu vou ver se marcado assim. Por que eu estou cantando? O pessoal cantando aqui na frente, eu estou cantando, mas por que eu estou cantando? Ou melhor, para quem eu estou cantando? Faz sentido o que eu estou cantando?
a letra que eu estou dizendo agora faz um sentido para mim, ou eu estou só no momento que estou repetindo, entendeu? Porque Paulo diz isso para a gente se questionar, diz para a gente até provar a nossa fé, né? Para a gente mesmo provar a nossa fé. Então, no sentido assim, né? Não no sentido disso para elocubrar, não, né? Nisso não, mas no sentido disso para o Senhor nos levar mais ainda para Ele. Para falar assim, puxa vida, estou cantando esse negócio aqui. Às vezes eu já parei para pensar assim, estou cantando e às vezes eu parava, o pessoal, não canta. Eu falei assim, pô, mas isso não dá para eu cantar. Não consigo cantar isso ainda, entendeu como é que é? Eu não vou, faço o que fizer, eu dou o que doer, eu fico pensando assim, cara, não tenho condição de cantar isso. Não vivo isso segunda-feira, não faz sentido, né? Mas também porque eu quero cantar de verdade, entendeu? Aquilo que for também é de verdade, é pela graça, é pela misericórdia, mas é de verdade, está fazendo sentido aquilo, né? Puxa vida, né? Não dá para estar em 200 reuniões, mas naquela que a gente tiver, pelo menos naquela, ser espírito em verdade, né? Ser sincero, valer a pena, né?